O livro de Daniel. A história acontece logo após o primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém, quando eles saquearam a cidade e o seu templo e levaram os israelitas ao exílio. Entre eles havia 4 homens da família real de Davi: Daniel, que mais tarde será chamado Beltesazar, e os seus 3 amigos, que provavelmente você conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esse livro fala das suas lutas para manter a esperança na terra dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 contêm as histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em 2 partes torna-se ainda mais interessante através de outro aspecto do conceito, que é a linguagem do livro. O livro começa em hebraico, a língua dos israelitas, mas os capítulos de 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua relacionada ao hebraico, falada amplamente entre os antigos impérios. Mas depois, nos capítulos de 8 a 12, ele volta ao hebraico. Esse desenho mostra como os capítulos 2 a 7 formam uma seção coerente, mas também destaca a importância dos capítulos 2 a 7 para entender os últimos capítulos do livro. Vamos nos aprofundar. O capítulo 1 apresenta a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e os seus amigos, muito sábios e competentes, são recrutados para servir no palácio do rei da Babilônia. Mas eles são pressionados a abandonar a sua identidade judaica, vivendo e comendo como babilônios e violando as leis alimentares judaicas encontradas na Torá. Porém, eles recusam a pressão e escolhem a fidelidade à Torá, e isso os coloca em perigo. Mas Deus os liberta e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois disso começa a seção aramaica, que você verá com um conceito simétrico muito legal. Então, o primeiro rei da Babilônia tem um sonho que só Daniel é capaz de interpretar. É sobre uma enorme estátua feita de 4 tipos de metal, e simboliza uma sequência de reinos, e a cabeça é a Babilônia. Mas uma pedra enorme vem voando e estilhaça a estátua, e ela se torna em uma enorme montanha. Esse sonho é a primeira de muitas visões simbólicas no livro, e apresenta a história básica entre todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sucessão de reinos humanos vindos da Babilônia, e todos eles enchem o mundo de Deus com violência. Mas um dia, o reino de Deus virá e confrontará e tornará humildes os reinos arrogantes deste mundo, e encherá o mundo com a justiça sanadora do reino e governo de Deus. Depois disso, o capítulo 3 conta a famosa história dos 3 amigos de Daniel que se recusam a se curvar e adorar uma estátua enorme de ídolos, que, como a estátua no capítulo 2, representa o rei e o seu poder imperial. E assim os amigos são perseguidos e jogados em uma fornalha ardente. Mas Deus os livra da morte e eles são exaltados pelo rei, que agora reconhece seu Deus como o verdadeiro. Depois disso, há um par de histórias sobre 2 reis babilônicos, o pai, Nabucodonosor, e o seu filho Belsazar. Ambos estão cheios de orgulho por causa do seu poder imperial. E assim, tal como acontece no capítulo 2, Deus os adverte através de sonhos e visões que, assim como no capítulo 2, somente Daniel pode interpretar. Ele diz que ambos os reis devem ser humildes perante Deus e ambos os reis resistem arrogantemente. Então Nabucodonosor fica louco. Ele se torna como uma besta no campo, mas ele se humilha perante Deus e a sua humanidade retorna. Ele é restaurado como rei. Isso é em comparação com seu filho Belsazar, que não se humilha perante Deus e é assassinado naquela mesma noite. Agora, essas 2 histórias retiram essa imagem dos capítulos 1 e 2 de Gênesis e de Salmos 8, onde os humanos são representados como a imagem real de Deus. Ele lhes deu autoridade para governar as bestas do campo e os pássaros do ar em nome de Deus, que é o verdadeiro rei do mundo. Mas, quando os reinos humanos esquecem isso, quando eles se rebelam e tornam a si mesmos e o seu poder em um Deus, eles tornam-se menos que humanos, como bestas violentas que enfrentarão a justiça de Deus. O que nos leva ao capítulo 6, o par do capítulo 3. E dessa vez é Daniel quem está sendo perseguido, porque se recusa a orar e adorar o rei como um Deus. E assim como os amigos, ele é condenado à morte e jogado na toca de um leão. Mas Deus o livra das feras. E tal como aconteceu com seus amigos, o rei exalta Daniel e louva o seu Deus, o que nos leva ao capítulo 7. É o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os temas se juntam. É outro sonho, mas dessa vez é de Daniel e, ironicamente, ele não consegue entender o sonho até que um mensageiro angelical explique. Ele vê uma série de 4 bestas, uma como um leão, depois como um urso, depois uma como um leopardo alado. Cada um deles simboliza um reino arrogante.
E por último, há uma super besta que é identificada com um império realmente maligno e que tem muitos chifres, um símbolo comum dos reis do Antigo Testamento. E há um chifre específico que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Elas são simbolizadas por uma figura chamada Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus como também para seu rei da linhagem de Davi. Mas de repente Deus, que é chamado de Ancião dos Dias, vem e estabelece o seu trono. Ele destrói a superbesta e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde sobe para sentar-se à direita de Deus e compartilhar o governo de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição, destinam-se a oferecer esperança ao povo sofredor de Deus entre as nações. Mas eles sofrem porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se tornaram bestas. E assim, essas visões encorajam a paciência para que o povo de Deus espere que Ele traga o seu reino e domine o nosso mundo e vindique o seu povo sofredor. Mas isso levanta a questão sobre quando Deus fará isso. E é isso que essas 3 visões finais exploram. No capítulo 8, Daniel tem outra visão sobre as 2 últimas bestas do capítulo 7. Mas dessa vez, elas são simbolizadas por um bode, que, nos é dito, é a imagem do império dos medos e persas, e depois por uma cabra, que é uma imagem da Grécia Antiga. E de dentro da cabra sai um monte de chifres, um dos quais simboliza o rei maligno do capítulo 7. E nós aprendemos mais sobre ele, que ele atacará Jerusalém, e se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que exaltará o seu povo e o seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito perplexo, especialmente sobre quando tudo isso vai acontecer. E ele então consulta o rolo do profeta Jeremias, onde Deus disse que o exílio de Israel duraria apenas 70 anos. Porém, para Daniel, os 70 anos estão quase acabando, e então ele pede a Deus que cumpra a sua promessa em breve. Mas um anjo vem e informa a ele que o pecado e a rebelião de Israel continuaram. E assim, o exílio e a opressão continuarão 7 vezes mais do que Jeremias havia previsto. Daniel está profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrada a mesma sequência de reinos. É a Pérsia, depois a Grécia e Alexandre o Grande, seguido pelos reis menores. Tudo isso conduzindo a este último rei do norte, que invadirá Jerusalém, estabelecerá ídolos no templo e se exaltará acima de Deus. Mas de repente esse rei vem à ruína. Agora, há um debate interminável sobre o que todas essas visões significam. Muitos veem uma conexão clara com as façanhas do rei assírio Antíoco nos anos 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e estabeleceu ídolos no templo. Outros acham que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. E outros ainda pensam que isso será realizado em eventos futuros que acontecerão quando Jesus retornar. O problema é que os símbolos e os números não combinam perfeitamente com nenhum desses pontos de vista. Mas isso abre a possibilidade de que, de alguma maneira, esses pontos de vista estejam corretos. O livro de Daniel foi criado para oferecer esperança às futuras gerações do povo de Deus. Ele cumpriu esse propósito nos dias do Império de Antíoco e tem feito desde então. É por isso que Jesus poderia usar imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressores que ele enfrentou em Jerusalém. É por isso que João, o visionário que escreveu o Apocalipse, poderia adaptar as visões de Daniel e aplicá-las a Roma dos seus dias e também a todos os futuros impérios opressivos. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e o errado e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta. Ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade. E é disso que trata o livro de Daniel.